Vamos começar com essa boa notícia. Os brasileiros estão voando, eles estão em pleno voo. Foi super emocionante. Você sabe que mais cedo a gente estava entrevistando o embaixador Candeias aqui e ele falou que uma foto que tocou, foto não, uma imagem que tocou muito ele, foram das crianças brincando na praia. Não sei se você chegou a ver isso, tio Rei, mas Eu as vi, crianças foi brincando na emocionante praia. mesmo. Ele falou que aquilo foi de uma emoção para todos eles quando viram aquela cena, elas que estavam literalmente presas na faixa de Gaza, sofrendo bombardeios, ver as crianças livres. Essa é a imagem na mente dele da libertação, e é essa a palavra que ele usou, a libertação dos brasileiros. Como é que você analisa a participação de Lula nessa libertação? Como é que você analisa a vinda desses brasileiros? Olha, eu tenho afirmado já, até entrevistei o Mauro Vieira no É da Coisa, que, aliás, confirmou, né, que Israel sempre foi o responsável pela lista, até podemos falar disso daqui a pouco, e tive a oportunidade de dizer para ele o que eu tenho dito e escrito a respeito. O Brasil teve uma atuação impecável nessa crise no que respeita aos nacionais, né? De imediato, enviou aviões para resgatar os brasileiros que estavam em Israel. Boa parte, volitivamente, isto é, estavam lá, viagem, passeio, incursão religiosa, enfim, não importa. Mas resgatou, os brasileiros foram resgatados a tempo, quem quis vir veio, né? Resgatou os brasileiros da Cisjordânia e, finalmente, os brasileiros de Gaza. Demorou mais, justamente porque Israel não dava autorização. A gente estava com o avião lá, já havia quase um mês, o avião esperando no Egito, ficou de plantão esperando os brasileiros. E familiares de brasileiros, né, que estão lá num total de 32 pessoas, duas desistiram. Olha, o Lula conversou rigorosamente com todo mundo, né? Conversou com todo mundo que interessava nessa crise, né? Conversou com o presidente de Israel, conversou com o emir do Catar, conversou com o Mahmoud Abbas, porque, enfim, faz alguma ponte com os palestinos de Gaza, e não houve esforço que o Brasil não tenha feito, duas frentes, né? Uma, resgatar os brasileiros, e foi difícil, como nós sabemos, e a outra, posição que o Brasil tem assumido correta, impecável, nesse conflito. Bom, em primeiro lugar, quando se fala em paz, não se quer dizer que Israel não tenha o direito de se defender, a velha história, já tratamos disso aqui. Agora, como começa a ficar claro mundo afora, e já é essa a posição da União Europeia, sim, Israel pode se defender, mas é chegada a hora de rever essa estratégia do ataque generalizado, do ataque que faz vítimas civis, práticas que violam crimes, leis de guerra, e, portanto, que podem constituir crimes de guerra. O Brasil tem feito a coisa certa, né? E o Lula, consta que hoje à noite, aí talvez começo da madrugada, vai receber os brasileiros que chegam de Gaza, e nesse caso ele faz muito bem, né? Nos outros, insisto, foi um trânsito tranquilo, as pessoas estavam em áreas relativamente seguras, né? Num dado momento, Israel nada era muito seguro, mas Israel não estava sob bombardeio, né? Gaza estava sob bombardeio, aquelas pessoas pedindo desesperadamente para sair. Aqueles que estavam em Israel não eram uma espécie de reféns, né? Em Gaza, sim, porque eles queriam sair e a autorização não lhes era dada. Então, a atuação do governo brasileiro foi absolutamente impecável, e do presidente Lula também, né? Lembro que, inicialmente, já que as pessoas gostam dessas comparações, eu não tenho de fugir delas, né? Lembro que, quando foi o caso de brasileiros na Ucrânia ou de brasileiros na China, o Bolsonaro disse, no caso da Covid, bom, fazer o quê, né? Muito difícil. Aí foi pressionado e acabou aceitando fazer a transferência dos brasileiros, no caso da China.
Então, de imediato, o Brasil fez a coisa certa. A diplomacia brasileira teve uma atuação impecável, né? Seja o Alessandro Candeias, que fica em Ramallah, na Cisjordânia, seja o Mauro Vieira, o nosso chanceler, o embaixador no Egito, todo mundo atuou, fez a coisa certa, e também a aeronáutica. Então, o Ministério da Defesa. Foi um trabalho coordenado, correto, sem contratempos e sem se descuidar desses brasileiros. É bom lembrar que esse pessoal que estava na faixa de Gaza estava recebendo comida, água, etc., providenciada pelo Brasil, né? O que também é coisa certa a fazer, né? Então, o governo brasileiro, nesse particular, está de parabéns. Atuou de maneira impecável, impecável. Uma coisa que não ficou ainda esclarecida, ou na verdade eles não esclarecem muito, quais são os critérios, né, para essa lista. Hoje a gente entrevistou os dois embaixadores, você também entrevistou o ministro, né, durante esses últimos dias. Quais são os reais critérios? Quem é que manda nessa lista? Você fala bastante, né? Quem dá a palavra final é Israel, e o próprio Mauro falou isso para ti, né, Reinaldo? Sim. Mas aqui o embaixador, tanto o Candeias quanto o Paulino, que é o embaixador que está no Egito, e o que também corresponde ali à Palestina, né, o ministro do Brasil na Palestina, eles dizem, ali é Israel e o Egito, não tem um conteúdo político, mas não sabemos os critérios. Tanto é que já se discute a possibilidade da elaboração de uma segunda lista, porque ainda há 50 brasileiros ou parentes que seguem ali, que começam a entrar em contato agora com o governo brasileiro Uhum. pedindo o resgate. Como é que você vê essa questão política da elaboração dessa lista, Reinaldo? E o próprio ministro dizendo isso. É Israel que dá a palavra final. Bom, então é isso. É Israel que dá a palavra final, ponto. Não tem a lista. O governo brasileiro apresenta a demanda a partir dos dados que lhe chegam de pessoas brasileiras ou com direito a passaporte brasileiro, cidadania brasileira, a partir de parentesco, que querem sair de Gaza. Essa lista é entregue a Israel, que recebe outras solicitações. Ao todo, 7.000 e tantas pessoas pediram, estrangeiros pediram. O Brasil só saiu depois de os brasileiros, depois de mais de 3.000 estrangeiros liberados. Esta lista, em seguida, é passada para o Egito. O Egito, então vamos lá, a lista vai para Israel. Serviços de inteligência de Israel verificam a lista. Depois essa lista vai para o Egito. Os serviços de inteligência do Egito verificam essa lista. Essa lista também passa pelo crivo dos Estados Unidos. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos vem a lista. Agora, quem define a lista, quem faz a fila para sair de lá é Israel, ponto final. E aí eu lamento muito que, enfim, o Daniel Zonchini, que é o embaixador de Israel no Brasil, tenha investido também nesse caso, tenha investido na confusão, né? Eu entendo os movimentos de apoio a Israel, identificados com o sionismo no Brasil, que estão tentando dizer, não é bem, não, é bem assim, é bem assim. O embaixador tentou passar uma desinformação que foi preciso corrigir, né? Vejam só, eu nessas coisas, eu até brinquei outro dia aqui, Fabiola, que eu sou católico, né? Toda crença tem um fundo místico. Se você falar assim, prova para mim que Deus existe, eu vou falar um monte de coisa, você vai falar, você não provou, né? E de fato, nem Santo Tomás de Aquino conseguiu provar direito, né? Na Suma Teológica. Agora, e portanto, tem um lado místico na minha apreciação do mundo, que é o lado religioso. Agora, nessas coisas de política, eu sou muito material e materialista. As coisas têm interesses. Não existe decisão na política que não seja política, entende? Toda decisão na política é política. Se todo ato é político, pegando a máxima do Aristóteles, né? Todo ato é político, por que é que uma decisão de fazer uma lista, num caso de guerra, não seria uma decisão política? Então, por definição, a afirmação de que Israel não atuou politicamente é falsa. Por definição.
Vamos lá. Quem primeiro apresentou o pleito para retirar os brasileiros, para retirar os estrangeiros? O Brasil está entre os primeiros. O Brasil fez isso de imediato. O Brasil fez isso de imediato. E se 3.000 pessoas passaram à frente, sendo que a nossa lista tinha inicialmente 34 pessoas, afirmar que empurrar o Brasil para o fim não foi, ou lá para o meio, para lá do meio, não foi uma decisão política, é uma estupidez, é uma burrice. Ah, não, isso aqui é. Não. E o Brasil não era um qualquer nessa história. Quando essa lista foi passada, o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, na presidência rotativa. E com uma posição que não era exatamente a posição dos Estados Unidos e exatamente a posição de Israel. Embora tenha apresentado uma resolução, né, que recebeu apenas 2 abstenções, e abstenção não é veto, e um único veto entre 15. Né? Então, 11 outros países adotaram a resolução do Brasil, né? Apoiaram a resolução, 2 abstenções por razões diferentes, uma de cada lado, Rússia e Reino Unido. A Rússia, porque achava que a resolução brasileira era excessivamente pró-Israel, o Reino Unido, né? Não, é muito Israel. A Rússia, não, é muito contra, é muito a favor de Israel. O Reino Unido é contra Israel. Então, com posições ali divergentes, né? Um achando o Reino Unido que Israel não estava contemplado, a Rússia dizendo isso só contempla o interesse de Israel, mas de qualquer modo foi abstenção. E só veto dos Estados Unidos. Então, a gente apresenta uma resolução na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, o Brasil era protagonista da tentativa de apresentar uma resposta para o conflito. O Brasil tem uma posição diferenciada em relação aos interesses do governo, não de Israel, do governo de Israel. São coisas distintas. Apresenta a lista e a lista não é contemplada, e depois começa aquele proselitismo aqui dentro. É claro que a decisão era política. É claro que as restrições eram políticas. Tá certo? Os pontos de contato, infelizmente, entre a embaixada aqui, o bolsonarismo, com inconveniências, inclusive no que diz respeito à política interna brasileira, né? Aquilo que Israel fez de antecipar a ação da Polícia Federal e, de algum modo, atribuí-la inicialmente ao próprio Mossad, aqui no caso do desmonte de, quem sabe, talvez pode ser uma célula do Hezbollah no Brasil, tudo era político. Tudo era político e a decisão foi, portanto, política. E ruim. E ruim porque eu acho que despreza, e só depois a embaixada foi lembrar disso, laços históricos que o Brasil tem com Israel. Em 47, quem estava presidindo a sessão que fundou o Estado de Israel era Oswaldo Aranha. Né? Temos vínculos históricos com a criação do Estado de Israel. Não estou puxando assim, não fosse o Brasil. Não, não é isso. Nós fizemos parte, né, daquela história de uma maneira importante e acho que foi muito ruim que tenha demorado, mas vamos pegar agora o lado positivo. Felizmente, esses brasileiros já estão a caminho do Brasil, devem chegar aí no fim da noite, começo da madrugada. E em havendo outros, espero que o Estado de Israel tenha sensibilidade de permitir que pessoas com direito de vir ao Brasil venham, desde que, claro, não tenham vínculos com o terror, né? E, no caso, essas 32 pessoas que chegam, obviamente, não têm.